Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui, 120 dias do nosso desafio, 142 dias. A Bíblia toda em 142 dias, graças a Deus. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor e tem nos ajudado e tem nos fortalecido e tem nos abençoado através da sua palavra. A palavra do Senhor tem sido o nosso alimento aí a cada manhã e estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Papai, eu quero te agradecer, obrigado pela tua palavra, obrigado pela verdade que liberta, que transforma as nossas vidas, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou com teu sangue, nos fez filhos, Senhor, filhos do Senhor, filhos do Eterno, filhos cheios do teu amor, filhos amados, filhos criativos, filhos produtivos, filhos prósperos, filhos bem-sucedidos, filhos bem-aventurados, filhos que amam a tua palavra, que amam a tua presença, que amam conhecer mais de ti, te buscar cada vez mais. E nós estamos aqui manhã após manhã entregando as primícias do nosso dia, começando cedo na tua palavra, nos alimentando da tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse desafio, obrigado por cada pessoa que está participando desse desafio e cada pessoa que o Senhor tem trago aos nossos desafios. Nós te damos graças a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas, então, 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhes: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandavam após ele representantes dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades governarás. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: governa tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e colhes o que não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei.
Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não plantei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o recebesse com juros? Então disse ao que o assistiram, disse aos que o assistiam, Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está adiante, e ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe dirás: o Senhor precisa dele. Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas roupas, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas roupas. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Repetindo, 42, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Eles te derrubarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade que Deus te deu. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo, porém, procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo o ouvia com muita atenção. Lucas capítulo 20. Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os mestres da lei com os líderes religiosos e perguntaram: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem certeza que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam. Replicou-lhes Jesus: tampouco vos direi com que autoridade faço isso.
Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixando-a sob os cuidados de lavradores, e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: então, que é isso que está escrito? A pedra que construtores rejeitaram foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam prendê-lo naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, mas temeram o povo e, aguardando oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem às autoridades e ao poder do governador. Perguntaram-lhe: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos correto pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, houve 7 irmãos. O primeiro casou-se com uma mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a desposaram. E igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. A mulher viveu muito, foi casada com os 7. Portanto, na ressurreição, verso 33, foi um aspas aqui, tá, gente? Portanto, 33, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aleluia, somos filhos da ressurreição, nós vamos ressuscitar, somos filhos da ressurreição, essa é a promessa. Verso 37, e que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Respondendo alguns dos mestres da lei, disseram: mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Então Jesus lhe perguntou:
como dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi declara no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei, que querem andar com roupas compridas, amam as saudações das praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas capítulo 21. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Falavam alguns a respeito do templo que estava ornando de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Respondeu ele: cuidado para que não vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunha. Decidi, porém, em vossos corações não vos preocupardes com o que deveis responder, porque eu vos darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Haverá grande sofrimento na terra, e irá sobre esse povo. Cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas acontecerem, verso 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começaram a brotar, sabeis por vós mesmos
que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia, Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía e ia passar a noite no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia cedo ao templo para ouvi-lo. 22, Lucas capítulo 22. Estando perto a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os mestres da lei andavam procurando, Vamos de novo, Lucas 22. Estava perto a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os mestres da lei andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em que lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus, sem a multidão saber. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhes Jesus: O rei dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebei à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus aqui fala isso aqui para Pedro, né? Que é insano, né? Pedro, depois de andar tantos anos com Jesus, Jesus vira para ele e fala: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos, né? Ainda não era convertido, Pedro, né? E Jesus sabia disso. E isso acontece muito, né? Tem pessoas que andam com Jesus, que estão na igreja, que estão ali na presença, né, de Deus, digamos assim, como a gente gosta de dizer, na presença de Deus, né? Mas na verdade estão aí no caminho, às vezes estão na igreja, às vezes estão até trabalhando, servindo, como Pedro estava, mas ainda não se converteram, né? A verdadeira conversão, ela acontece, né, na nossa vida, e ela muda a nossa vida de verdade, né? Uma conversão. 35, Lucas 22, 35. Então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sacolas de viagem ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: nada. Disse-lhes: pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Disseram-lhe eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, lutaremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e líderes religiosos que tinham ido contra ele: saíste como a um assaltante com espadas e varas? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e do poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes.
E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que detinham a Jesus zombavam dele e batiam nele. Cobrindo-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e o levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se eu disser que sim, não o crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. De agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? Ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Lucas capítulo 23. Em seguida toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César e dizendo ser o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judéia com seu ensino. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era do território de Herodes, enviou-o a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que o veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes e os mestres da lei, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu-o de uma roupa nobre e tornou a enviá-los a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Antes disso, andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: vós me trouxestes este homem como perversor do povo, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nele, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhes um preso por ocasião da festa. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um homicídio. Querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa de rebelião e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Quando o iam levando, pegaram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que choravam e o lamentavam. Jesus, porém,
Voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caia sobre nós, e às colinas cobri-nos, pois se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também, por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois, recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e houve trevas em toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para presenciar isso, vendo o que havia acontecido, voltaram lamentando-se. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe observando essas coisas. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram, conforme o mandamento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então aqui completamos Lucas capítulo 23, e amanhã nós lemos o 24, terminamos o Evangelho de Lucas, né, que é o 24 aqui até o 24, terminamos amanhã o Evangelho, e aí nós começamos amanhã o Evangelho de João, mais uma vez aí, vendo toda a história de Jesus, né? Então aqui nós tivemos esse episódio da crucificação com algumas peculiaridades, né? Por exemplo, aqui não fala que os 2 criminosos zombavam de Jesus, mas nós encontramos esse relato lá em Mateus e Marcos, né? Se eu não me engano, nos 2 falou isso, né? Que os 2 zombavam ali de Jesus.
aqui em Lucas já mostra como um daqueles ali se arrependeu, né? Então, aqui em Marcos, por exemplo, fala que os que com eles foram crucificados também o insultavam. Marcos capítulo 15, no verso 32. Em Mateus fala também, deixa eu ver aqui. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Então, tanto em Mateus quanto em Marcos, tem um relato de que os dois ladrões, os dois criminosos que estavam com ele ali, zombavam dele. Porém, aqui em Lucas, mostra que um deles se arrependeu e também recebeu a salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, é aquilo que eu comentei quando a gente estava na leitura lá de Marcos, se eu não me engano, ou foi de Mateus, acho que foi na de Marcos que eu comentei, né, que ainda que alguém tenha começado zombando, né, criticando o Senhor e tudo, né, nós sabemos que aqueles que se arrependem recebem o perdão e uma nova oportunidade, como foi aqui com esse criminoso que foi salvo, né? Foi salvo apesar de ser um criminoso e apesar de ter zombado de Jesus. Depois ele se arrependeu, pediu a Jesus que o salvasse e foi salvo. Então a gente vê aqui o poder do arrependimento para trazer salvação sobre as nossas vidas. Então é isso. Outro detalhe aqui, ele não fala também que foi Pedro quem cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, né? Aqui não mostra aquele rapaz que saiu nu, isso só mostra em Marcos. Aqui também não fala dos mortos que ressuscitaram e voltaram para os seus, ali também só fala em Mateus. Então algumas peculiaridades, algumas coisas que os evangelhos trazem em concordância e outras coisas que cada um traz a partir de um ponto de vista diferente, e a gente sabe que é a soma de tudo isso que nos dá uma totalidade da história de Jesus, a soma desses 4 evangelhos. Aí nós vamos para Jesus, que uma visão já bem diferente, né? Assim, um outro ponto de vista. Foi o próprio João que escreveu. Ele escreveu já depois de muitos anos, né? Então acredita-se que ele escreveu já ali no final da sua vida, quase no final do 1º século, né? Foi que ele escreveu o Evangelho de João, então o último a ser escrito. Então nós temos os evangelhos sinóticos, como são chamados, porque eles trazem mais ou menos os mesmos fatos acontecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos o Evangelho de João, que é diferente, né? O Evangelho de João, ele tem uma outra narração, ele tem outras coisas, algumas coisas que não aparecem nesses evangelhos. Ele traz alguns outros detalhes de Jesus, escrito por João, que foi alguém que a gente entende que andou bem perto, né? De momentos muito íntimos que João era chamado para estar ali. E então tem essa diferença, né? Aqui em Brasília tem um monumento, tem uma catedral, né, que é a famosa Catedral de Brasília. Se você ainda não veio a Brasília, quando vier, pode visitar aí essa catedral, a Catedral de Brasília. É uma catedral linda, muito linda mesmo, por dentro e por fora, que fica ali bem no centro, ali, né, no eixo monumental, ali próximo da Esplanada dos Ministérios. E na frente da catedral tem os evangelhos, né, tem os evangelistas, na verdade. Então tem 4 estátuas, né, e é interessante porque tem 3 estátuas de um lado e outra estátua do outro lado, e ali são os evangelhos. Então tem Mateus, Marcos e Lucas, e tem João do outro lado, justamente porque o evangelho de João, ele é diferente, né, dos outros 3 evangelhos. Então ele está separado ali, né? Então só uma curiosidade aí para você. Amém? Então é isso, nós estamos no desafio 142 dias, estamos lendo a Bíblia toda, todos os dias de segunda a sábado às 5h42 aqui no meu Instagram e no domingo às 7h42 da manhã, né? Então estamos aí juntos nesse propósito de ler a Bíblia toda em 142 dias. Hoje é o 120º dia, 120 dias, e faltam aí então 22 dias para a gente completar os 142 dias. Vamos até o dia 27 de dezembro, né? É isso, 27 de dezembro que termina o desafio. Exatamente, isso mesmo.
vamos passar Natal juntos aqui, né? Então, dia 27 de dezembro, que nós completamos aí o nosso desafio. Faltam bem poucos dias, né? O Senhor nos ajudando a cumprir esse desafio todos os dias, né? Todos os dias aqui, né? Alguns dias que eu tive que entrar excepcionalmente em outros horários, mas não deixamos de fazer nenhum dia para honra e glória do nome do Senhor, fazendo chuva ou fazendo sol, né? No Brasil ou nos Estados Unidos, em Brasília ou em qualquer outro lugar do Brasil, estamos aí firmes e fortes prosseguindo nesse desafio, lendo às vezes em aeroporto, lendo às vezes, né, em lugares inusitados, dentro de carro, né, mas não deixando de cumprir esse desafio graças a Jesus. E vamos avançando até o dia 27. Deus abençoe vocês e amanhã nós voltamos para completar então Lucas e começarmos João. Deus abençoe, um ótimo dia.